ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já podem decidir se mantém a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi preso na manhã do último sábado por apresentar risco de fuga. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento foi aberto neste instante e ocorre em plenário virtual. Bom, a gente sabe que os ministros têm das 8 da manhã até as 8 da noite para decidirem se mantém a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Geralmente, a primeira turma é formada por 5 ministros, só que o ministro Luiz Fux pediu para trocar de turma e até agora não tem um outro ministro no lugar dele. E Alexandre de Moraes, como foi quem determinou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, não vota, ou seja, apenas Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino vão registrar esses votos no plenário virtual. A expectativa é que, por unanimidade, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro seja mantida justamente por causa do risco de fuga. No último sábado, por volta de 00:08, a inteligência do Distrito Federal recebeu um alerta da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro de que ela estava sendo violada. Depois, o próprio ex-presidente disse que, com uma barra de ferro de solda, ele tentou ali, por uma questão de curiosidade, saber o que aconteceria com a tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes não acreditou muito nessa história de curiosidade e então ele entendeu que houve um grave risco de fuga por parte do ex-presidente. Haja vista que, enquanto ele colocava essa barra de ferro na tornozeleira eletrônica, havia ali próximo da casa dele uma manifestação pró-Bolsonaro. Então, para Alexandre de Moraes, tudo isso aconteceu como um esquema para que ele fugisse até o setor de embaixadas, onde eventualmente traria ali um asilo político. Agora, a equipe médica de Jair Bolsonaro disse que, na verdade, ele estava tomando um medicamento muito forte e que estava em surto no momento em que tentou violar essa tornozeleira eletrônica. Nós temos uma nota que foi divulgada pela equipe médica de Jair Bolsonaro. Nossa produção vai colocar agora essa nota no ar. Ela diz o seguinte: na última sexta-feira, dia 21, o ex-presidente relatou que apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento pregabalina, receitado por outra médica com o objetivo de otimizar o tratamento, porém sem o conhecimento ou consentimento dessa equipe, ou seja, a equipe médica que geralmente acompanha Bolsonaro, confirmando que ele utilizou um medicamento muito forte que pode sim causar confusão mental e que ele estaria em surto no momento dessa violação da tornozeleira eletrônica. Por isso, a defesa de Jair Bolsonaro também protocolou um pedido para que ele volte ao regime domiciliar. Nós temos essa nota que foi divulgada pela defesa do ex-presidente. Vamos também colocar no ar essa nota. A defesa diz o seguinte: bem porque todas as medidas que vinham sendo impostas por esse ministro relator já tornavam a possibilidade de suposta fuga algo impossível, ainda que a tornozeleira parasse de funcionar ou fosse removida, o que não aconteceu. A residência do ex-presidente é vigiada de forma ininterrupta. Mais para frente, eles dizem o seguinte: inexiste risco de fuga e, diante das informações prestadas tanto pela própria Secretaria de Administração Penitenciária como e especialmente por seu médico sobre as medicações que foram ingeridas durante o feriado, também é inequívoco que inexistiu qualquer tentativa de fuga ou de se furtar à aplicação da lei penal. Então, essa é a justificativa da defesa de Jair Bolsonaro para que ele deixe a Superintendência da Polícia Federal e volte a cumprir o regime domiciliar, enquanto o cumprimento da pena não é imposto pelo ministro Alexandre de Moraes. Pena essa imposta por tentativa de golpe de Estado, a qual a gente falou há pouco. Então, agora é para saber se os ministros da primeira turma do STF vão, de fato, manter a prisão preventiva do ex-presidente. O julgamento foi aberto agora em plenário virtual. Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin têm até às 8 horas da noite para decidir se vão manter, então, Bolsonaro preso preventivamente. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio.
Igor Damasceno, direto de Brasília, trazendo um apanhado aqui da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, viu, Igor? É assunto para a gente trazer os nossos comentaristas aqui. Túlio Nassa, também Roberto Mota estão com a gente nesta manhã, analisando, né, os principais assuntos que movimentam o noticiário nesta manhã. E um deles é exatamente esse da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrida no fim de semana. E temos os dois para que eles possam comentar aqui. Então vamos começar aqui com o Roberto Mota. O Mota, qual é a tua impressão em relação a esse julgamento, a essa apreciação que acontece hoje diante de tudo aquilo que foi exposto no fim de semana, especialmente a questão da tornozeleira, que talvez seja o mais forte ingrediente nessa prisão do Bolsonaro desta vez. Você acredita em alguma mudança, em alguma alteração, o Bolsonaro voltando para a prisão domiciliar ou na manutenção dele lá na PF? Eu não sei dizer, Nonato. Realmente eu não sei o que vai ser decidido, é difícil a gente dizer, mas o resultado final disso eu acho que não resta nenhuma dúvida. Bolsonaro está inelegível já há algum tempo por ter feito uma reunião com embaixadores e agora foi condenado num processo sobre um suposto golpe de Estado. Esse processo foi julgado em um tribunal que só julga quem tem foro privilegiado. Nem Jair Bolsonaro, nem a maioria dos outros réus tem foro privilegiado. Assim mesmo, eles foram julgados e condenados por uma conduta que não corresponde àquela definida em lei como crime. Como disse no seu voto, bastante extenso, com bastante detalhe, o ministro Luiz Fux. Diante dessas questões, rompimento de tornozeleira ou não, me parece um detalhe absolutamente irrelevante. A única observação que eu posso fazer é que eu duvido que um traficante ou um sequestrador fosse tratado dessa forma se tentasse romper a tornozeleira eletrônica. Me parece que a conclusão de que um rompimento da tornozeleira permitiria a Jair Bolsonaro escapar da vigilância a qual ele está sendo submetido e fugir do Brasil é uma conclusão difícil de ser tirada. Mas diante das coisas que a gente já viu neste processo, não é nenhuma surpresa. Deixa eu chamar o Túlio também. Túlio, qual que é a sua análise, expectativa? Bolsonaro, vou nessa linha do Nonato, Bolsonaro deve seguir em prisão preventiva, deve voltar à prisão domiciliar? Qual que é a sua avaliação? Olha, Paula, é difícil cravar, mas se nós analisarmos, né, o histórico das decisões de Alexandre de Moraes e até, de certa forma, uma necessidade dele manter a coerência, me parece que a prisão preventiva deve ser mantida, porque não haveria nenhum fato novo que justificasse Alexandre de Moraes a devolver Jair Bolsonaro para sua residência se a premissa utilizada por Moraes é um risco de fuga, né? Digamos, um risco bem difícil de acontecer, porque Jair Bolsonaro estava sendo monitorado 24 horas por policiais. Como é que ele ia conseguir fugir ali naquele contexto? Mas, de qualquer forma, não há nenhum fato novo que autorizasse Moraes a voltar atrás e permitir que Bolsonaro voltasse para sua casa. O que pode acontecer é um fator médico, mas esse fator médico deve levar Bolsonaro, eventualmente, até um tratamento hospitalar, e não necessariamente voltar para sua casa.